Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Subjetivamente Falando de Gente. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu estou em trânsito, hoje eu estou no Congresso Abrapso e trarei para vocês alguns recortes de entrevistas que eu tive o privilégio de fazer nesse congresso. Conversei com pessoas incríveis, pessoas com conhecimento ímpar e uma pluralidade de questões trazidas aí da sociedade para que nós, como um todo, nós possamos contribuir com esse construto sociocultural. Eu convido a você para assistir cada uma dessas entrevistas. Você não faz ideia do quão maravilhoso é a gente poder estar nesse processo, nesse aprendizado. Então, fica aí, curta, compartilha, se inscreva e não deixe de acompanhar. Tem pessoas maravilhosas respondendo para você. Beijos! Pessoal, eu tenho um grande privilégio de estar aqui na Abrapso, conhecendo alguns autores, e o quanto é gostoso estar inserido no meio, o quanto é gostoso conhecer o autor da obra. E eu estou aqui com a Renata Meira Veras. O que é para você estar aqui nesse congresso, estar aqui com as pessoas passando e querendo saber um pouco sobre a sua obra? Como é explicar sobre isso? Eu sou muito fã dos congressos, dos encontros, das reuniões, justamente para a gente poder compartilhar conhecimentos, né, informações. Então, aqui é um momento profícuo para essas trocas. Eu acho importantíssimo a gente divulgar o que vem sendo escrito, publicado, e agradeço a vocês por estarem aqui também. Isso é estar inserido no meio. Eu convido você para participar disso com a gente, desse processo, e fazendo o quê? Acompanhando todo a Abrapso, mudando vida, mudando histórias. Pessoal, e aqui nós estamos num momento inusitado. A compradora do último livro e a autora de quem vendeu o último livro. Ô Bárbara, para você, o que é estar aqui nesse congresso, vendendo a sua obra, e que por sinal foi um sucesso, que nós temos aqui, nós mal começamos o congresso e já acabou os seus exemplares. Conta um pouquinho para a gente sobre essa experiência. Então, quando eu sou de Belém do Pará, do norte, né? E a gente sabe que tem uma questão que envolve a colonização, que às vezes as nossas pesquisas e publicações ficam muito isoladas, né? São pouco lidas pelo sul, sudeste, enfim. E aí a ideia de trazer para o congresso era que pudesse também ser lido, a gente pudesse fazer, né, essa psicologia e aí pensar a descolonização da psicologia no Brasil mesmo, né? Levando conhecimento. Então, fiquei muito contente de trazer para cá e de poder estar dialogando com pessoas de outros espaços também. Isso é muito bacana, que para o autor, eu falo isso por experiência própria, que às vezes é muito mais prazeroso falar sobre a obra do que propriamente a venda, porque quando você faz a venda, é porque aquilo que você falou impactou na pessoa. E para você, Amanda, o que significa para você comprar esse livro, o último exemplar, deu sorte, né? O que te impactou para que você pudesse fazer a escolha de levar esse livro? Nossa, impactou muito, porque eu tinha visto já na programação que teria, e eu falei com vocês pra vir por causa do livro dela. E eu fui andando em todos e eu não tinha achado. Então, assim, quando eu cheguei, eu dei a sorte que foi o último livro. Então, assim, foi sensacional. Acho que, né, não tem nem muito o que falar, porque a minha cara já disse tudo. Que bacana! Nossa, você veio por este livro e encontrou o último exemplar. As coisas acontecem como tem que acontecer. Isso é Abrapso, isso é vida, isso é social. Vem com a gente. Pessoal, mais uma vez, mais um episódio, mais um pouquinho. E eu estou aqui com a Lígia, que quando eu li o livro, isso conflui muito com o trabalho que eu venho fazendo pelas ruas de Belo, falando um pouquinho sobre a invisibilidade social, sobre a desigualdade social. E ela tem esse livro aqui que me chamou muita atenção. E nada melhor do que estar diante de um autor e sua obra. Ô Lígia, me fala um pouquinho sobre o que te levou a escrever sobre a desigualdade social. A ciência vem olhando para a pobreza e para a desigualdade social de uma forma extremamente violenta, reduzindo as pessoas pobres a incapazes, a imorais. E isso produz efeito de cada vez um alargamento maior, um abismo maior entre aquilo que a gente quer produzir como uma sociedade e outra e a possibilidade de fazer isso na aliança com as pessoas em condição de pobreza. Então, criaram um curso que era para pensar educação, pobreza e desigualdade social. A gente pegou esse projeto do MEC, subverteu ele inteiro e passou a propor um olhar voltado para as pessoas em condição de pobreza,
que não reproduza preconceitos e estereótipos em relação às pessoas pobres. Basicamente é isso. Ok, muito interessante. E se alguém quiser ter contato com vocês para saber um pouco mais sobre esse projeto, tem algum meio de comunicação ou algum canal que eles possam acessar a esse trabalho? Eu acho que pode ser tanto pelo meu Instagram, Lígia Viegas, também tem o EPIS, EPIS, Rebeldia e Amor Coragem, que é outro Instagram, e o Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, que é um movimento social que nos abraça e nos alimenta nessa luta. Tá aí mais uma oportunidade de você conhecer, de você estar inserido, de você entender um pouco sobre o que é a nossa sociedade e conhecer também um pouco sobre a desigualdade social, que no meu ponto de vista, essa desigualdade ela é alimentada pela nossa capacidade enquanto sociedade de querermos negar isso. Infelizmente, nós temos esse viés de querer negar, por muitos de nós, de não enxergar isso que está ali nítido na nossa cara. Muito obrigado pelo seu tempo aí, por responder essa pergunta. Belíssimo trabalho, parabéns. Deus abençoe. Pessoal, olha eu aqui na sequência e quanta coisa boa a gente tem aqui para poder apresentar para vocês. Nós saímos lá de Belo Horizonte para conhecer uma diversidade de trabalhos e nós temos a oportunidade de estar aqui com mais um trabalho. Me fala um pouquinho sobre o seu trabalho, qual o seu nome e um pouquinho sobre o seu trabalho. Olá, eu sou a professora Raquel Gouveia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu trabalho hoje com o tema da saúde mental e as relações gênero, raça e classe, e vou aprofundar a partir do diálogo com o pensamento de Francis Fanon e Franco Basaglia, dois psiquiatras extremamente importantes para pensar a saúde mental numa perspectiva revolucionária, né, e que aborde a luta antirracista e anticapitalista. Ok, nós estamos aqui também com a Ariane, que é compradora do livro. Ariane, o que te levou e que te impactou aí na sua decisão de comprar essa obra? Quando eu vi o título, né, Ecos da Liberdade, eu falei, uai, liberdade de quê? E aí quando eu fui dar uma lida, eu vi que está falando sobre a luta antimanicomial, né, e aí eu acho um assunto muito importante e que pouco se fala em algumas universidades, principalmente privadas. Então eu comprei justamente para ler sobre e passar essas informações na nossa faculdade, na nossa formação, onde a gente não tem tantos acessos assim sobre esses assuntos. Ecos da Liberdade. Você se sente livre? A sua liberdade faz eco? Para onde a sua liberdade te leva? Vem com a gente. Gente, eu estou aqui na Abrapso, né? Enquanto é gostoso estar inserido nesse meio, onde a gente une as duas pontas, o autor e comprador. E aí nós estamos aqui com esse livro que é sensacional, um trabalho, Esquizosemiótica. Me fala um pouquinho sobre o seu trabalho, o que te levou a construir e o que você tem a falar um pouco para a gente sobre esse trabalho. A esquizosemiótica ela é um acoplamento, né, de duas correntes de pensamento. Por um lado, a esquizoanálise, né, proposta por Deleuze e Guattari, e por outro lado, a semiótica, que é proposta pelo filósofo americano Charles Sanders Peirce, né? A esquizosemiótica, o propósito dela é investigar a produção do desejo, né? Então, é isso que nos interessa na esquizoanálise, né? Essa produção do desejo enquanto diferença. O desejo para a esquizoanálise está relacionado, sobretudo, à produção da diferença, da singularização. Né? E, por outro lado, a semiótica é a ciência que se emprega em investigar qualquer tipo de signo, né? Então, nesse sentido, a esquizosemiótica está relacionada a investigar a produção do desejante a partir das suas expressões sígnicas, do signo, né? Então, é a partir daí que a gente vai na arte, né? A gente vai no cinema, a gente vai nos rituais amazônicos também, investigando a produção de singularidade nesses contextos a partir dos signos. Muito bacana. Só o nome já dá um nó nos neurônios. Agora imagine o conhecer sobre isso. E sobre o conhecer sobre isso, eu te pergunto, qual o seu nome? Juan. Isso. O que te levou a comprar o livro? O que te impactou para que você pudesse aí, tomar a decisão de comprar esse livro? Bom dia. Eu já tinha ouvido falar do grupo de pesquisa na realidade. A minha professora, ela teve recentemente contato com esse grupo e ela recomendou muito para mim, que eu gosto muito de arte, de teatro, cinema. Então ela viu alguns materiais que já estavam disponíveis, né, algumas pesquisas do grupo, e ela recomendou para mim dar uma lida e me aprofundar mais sobre. Ótimo, obrigado pela resposta, muito obrigado por esse seu tempo. O quanto é gostoso estar
aprofundar mais sobre os temas, isso é muito importante, isso nos ensina muito, e quanto mais a gente vai conhecendo sobre o outro, a gente vai conhecendo mais sobre nós, isso é muito importante. E eu te convido a conhecer um pouco mais sobre você, vem com a gente. Pessoal, nós estamos aqui mais uma vez, né? Vocês que estão acompanhando a gente aí, esse trabalho a gente está fazendo, entrevistando algumas pessoas, tenho o privilégio de estar aqui com o Roberto, ele vai falar sobre um pouquinho sobre quem é Roberto e o que o Roberto está fazendo aqui. Fique à vontade, Roberto. Meu nome é Roberto Chateaubriand, eu sou conselheiro federal de psicologia, do Conselho Federal de Psicologia, e hoje a gente está lançando aqui as referências técnicas, especificamente população de rua, quilombolas, direitos sexuais e reprodutivos e violência contra mulheres. São referências técnicas para profissionais que trabalham nesses campos, mas obviamente eles servem para todas as pessoas que trabalham ou que são atingidas diretamente por essa questão. O Conselho tem como objetivo qualificar o trabalho dos profissionais, das psicólogas e psicólogos, e com isso ele produz uma série de reflexões sobre os temas mais emergentes e que, de um modo geral, são escolhidos pela própria categoria para aprofundamento, né? Então, nesse sentido, a gente traz as publicações que são trabalhadas tecnicamente e durante um grande período, são colocadas em consulta pública e depois transformadas em publicações, tanto físicas quanto em PDF, no site do Conselho Federal de Psicologia. Então, quem quiser ter acesso a essas obras, só acessar o site do Conselho Federal de Psicologia lá e consegue. Pessoal, é muito importante a gente disseminar essas informações, porque muitas pessoas têm assim, esse viés da questão do conselho, que o conselho faz. Acesse um pouquinho, tem um pouquinho mais de conhecimento, de busca, de repente você encontra aí o que o conselho faz. Não estou aqui fazendo uma propaganda e tudo, mas é falando a realidade, porque é muito importante a gente estar inserido, conhecer sobre, para que a gente possa ter a nossa ideia, a nossa percepção. Uma outra coisa importante, que essas publicações estão vinculadas a um grande projeto nacional, que é o CREPOP, que é o Centro de Referência em Políticas Públicas. E a psicologia, hoje, ela é uma das profissões que atravessam a maioria das políticas públicas e tem inserção dos profissionais na construção e implementação dessas políticas. Ok. Roberto, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo, por nos explicar e esclarecer sobre isso. E nós vamos seguindo aqui, daqui a pouco, com mais alguns episódios, gravando com algumas pessoas aqui, porque essa experiência, ela é difícil de ser contada. Ela é importantíssima ser vivida, assim como qualquer experiência na vida, que você possa viver a sua experiência e ter a sua percepção. Venha com a gente ter a sua percepção. Pessoal, até que enfim, eu estava procurando esse cara aqui, o Edmar, porque ontem nós tivemos o lançamento do livro e nós tivemos o privilégio de encontrar com ele, um trabalho muito bacana. Eu entrevistei o professor dele, o orientador, e na hora ele foi apresentar um trabalho em sala, eu não tive a oportunidade de perguntá-lo, né? Ele estava apresentando o livro e a intensidade na qual ele falava sobre o trabalho, eu acho que eu, na condição também de escritor, é muito mais empolgante do que a própria venda. Eu acho que talvez seja por isso que ele fez a venda. Ele falou sobre a intensidade aí deste trabalho. O que é que você pode falar para a gente um pouquinho sobre o que é esse Congresso Abrapso e o que é estar apresentando um trabalho árduo aí, que é sobre essa escritura, as pesquisas? Você pode falar um pouquinho para a gente o que é essa experiência para você? Bom, primeiramente queria agradecer a oportunidade de falar sobre isso aqui. Eu faço parte da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, é uma faculdade lá no Pará, no interior, e quem é estudante de psicologia lá sabe que é um pouco difícil de acessar alguns debates, principalmente voltado a algumas questões que fogem um pouco às convenções normais, como as abordagens mais compradas, como psicanálise, cognitivo comportamental, comportamentalismo, entre outras. Então a gente faz um movimento com a esquizoanálise, com a esquizosemiótica, para tentar abranger esse debate e trazer para fora. Então, essa iniciativa de vir a Abrapso é uma oportunidade muito grande de ser ouvido, porque em alguns lugares a gente não tem esse espaço de escuta. Com esse processo, a gente teve uma oportunidade muito boa de demonstrar também o nosso projeto, que é o projeto dos livros, onde a gente trouxe 2 livros, que é sobre esquizosemiótica, onde a gente aborda as intersecções entre Deleuze, Guattari e Charles Peirce, já que Deleuze seria esquizoanálise e Peirce seria a semiótica, e o segundo livro, que seria um livro mais de experimentação prática, onde a gente aplica essa esquizosemiótica
nas pinturas e na análise das mentes dos pintores. Por exemplo, o Egon Schiele, o Matisse e o Pablo Picasso, entre outros artistas. Então, esse é um trabalho árduo de um grupo inteiro, que durou alguns anos, né? Foram 2 anos para poder montar tudo isso e trazer até aqui. Então, a gente sai muito feliz desse congresso, um saldo muito positivo, tanto pelas apresentações nos GTs, onde eu pude agregar muito conhecimento teórico, quanto na venda e divulgação de livros. Eu acho que esse é um espaço muito interessante para a gente poder fazer esse tipo de debate e trazer à tona o valor da nossa perspectiva, da nossa cultura e a nossa visão sobre a psicologia, de uma psicologia não hegemônica, mas uma psicologia que valoriza outros saberes também, como as epistemologias indígenas e a arte também. Muito obrigado. Esse cara, e completando aqui, você que ainda não teve o privilégio de participar de um congresso, eu falar para você que eu estive diante de um gênio, de uma intelectualidade ímpar, você vai ter uma percepção, mas você está diante de alguém com uma intelectualidade ímpar igual esse cara, é sensacional. Vocês não fazem ideia de como eu estou aqui até um pouco emocionado por estar vendo aí essa construção e estar sentindo aqui você falando sobre isso. Isso é muito importante. E você que ainda não participou, você está na psicologia, se joga. A psicologia ela é vivida, ela é intensa. Você tem que estar inserido para você saber de fato, porque muito se fala em empatia, todas essas questões, mas pouco se vive. E nós precisamos entender um pouco mais desse construto sociocultural para que nós possamos entender um pouco mais sobre todas as etnias, sobre a sociedade como um todo, para entender melhor sobre nós e o que é que nós podemos aí retribuir para a sociedade. Gilmar, muito obrigado. A gente agradece demais pelo privilégio de você parar aqui e conversar um pouquinho com a gente, tá bom? Abraço, tchau. Então, pessoal, dando sequência aqui a esse congresso maravilhoso, tem sido uma experiência inenarrável, né? Eu sempre venho falando inenarrável, porque é muito importante nós estarmos aqui inseridos. Eu estou aqui com 2 pessoas, a falei certo seu nome? E a Liana. Eliana ou Liana? Liana. Eu vou perguntar para elas o que foi essa experiência, porque é muito agradável. Depois eu vou falar com você. Passou uma pessoa aqui que eu vou falar com ela também. Conta pra gente um pouquinho o que é essa experiência, o que é a Abrapso de dentro. Nossa, eu acho que foi... É pra segurar? Pode segurar. Eu acho que foi uma experiência muito legal. É o primeiro encontro nacional que acontece no Norte, né? Então, assim, abriu possibilidade pra gente vir pro encontro. Foi a primeira vez que a gente apresentou em um congresso acadêmico também. Então, foi uma experiência diferente também. E a gente teve contato com muitos profissionais que a gente dificilmente teria, né? Em algum outro momento. Com profissionais que pesquisam coisas que às vezes a gente também não tem muito contato na nossa universidade, então foi muito legal, assim, essa pluralidade de pessoas. Bacana. Muito legal segurar isso. Eu diria que a Abrapso foi um sinal, assim, para mim, de um congresso acessível e integrativo mesmo. Eu sinto que todos os trabalhos, todas as pessoas estavam muito integradas, parecia que todo mundo era realmente um grupo muito grande, dividindo, fazendo uma troca de ideias muito interessante. A gente saiu agora de um GT que estava incrível, com trabalhos fenomenais, e a troca, a dedicação das pessoas, tanto da coordenação quanto das pessoas, dos participantes, da organização, de todo mundo, é muito bonita e dá vontade de você participar de outros, dá vontade de que não acabe o congresso. Eu tava falando hoje, meu Deus, é o último dia, que pena, queria ver mais coisas, então é realmente incrível, é uma realização, assim. Obrigado, realmente é muito importante isso daí, que a gente está imerso mesmo nesse congresso, participando de experiências incríveis, né? Coisas que de ouvir falar não chega, quando a gente está na realidade, não chega nem próximo, né, daquilo que a gente ouve falar. Essa pluralidade de trabalhos apresentados, essa pluralidade de etnias, de culturas diferentes, isso é muito importante. E sim, daquele último dia, aquela tristeza de não, acabou, e tinha muito mais para se aproveitar, né, e acaba que a gente não consegue aproveitar tudo, porque são diversas coisas que tem. Eu agradeço demais vocês duas. Eu vou chamar agora a nossa outra amiga ali, que ela tá ali doida para falar também. Chega aqui, por favor. Aqui é ao vivo, tudo acontece ao vivo, né? Primeiro, por gentileza, qual o seu nome? Então, meu nome é Raíssa, eu também sou da Universidade Federal de Roraima, eu estou junto com essas queridas que acabaram de falar com você. Peguei de sopetão aqui. Algumas pessoas às vezes têm medo, mas comigo funciona assim, no improviso. Raíssa, conta para mim, conta para a gente, para quem está acompanhando e que ainda não teve o privilégio de participar de um congresso Abrapso, essa organização que a gente tem que parabenizar, a organização ela foi ímpar em qualidade, e que nós possamos aí
convidar quem ainda não teve acesso a isso, que possa vir conhecer, que é sensacional. Essa é a minha opinião. Agora, seu ponto de vista, o que é a Abrapso? Então, as meninas falaram sobre os trabalhos apresentados, sobre a qualidade, né, e a quantidade de coisas diversas que tem. E eu ia falar um pouco exatamente sobre a organização, porque nós nos inscrevemos para ser monitoras em alguns momentos. E eu acho que, principalmente na organização, a gente vê o que é, na prática, uma coisa construída coletivamente, porque eles se esforçaram muito para fazer uma coisa coletiva, tiveram várias reuniões de formação para a equipe que está construindo o evento. Então, assim, você vê isso antes, durante o congresso e depois, porque você vê que tudo saiu na medida do possível da forma que era para ser, né? Então, eu acho que é isso. Assim, já falamos sobre as diversas coisas que foram apresentadas. Antes mesmo de chegar aqui, a gente estava falando que queríamos ser multiplicadas em 5 para estar em vários lugares diferentes assistindo diversos GTs. Mas, assim, realmente é muito, muito, muito bom estar aqui, principalmente com essas pessoas. Eu sou nortista, né? Então acho que eu me senti assim um pouquinho mais acolhida também. É muito, muito legal ter esses eventos de psicologia social aqui na nossa região. É realmente muito bom. Bacana. Vai para Recife o próximo ano? Então, queremos estar lá. Queremos, se estaremos, não sei, mas com certeza vamos tentar. Tá aí, muito obrigado. Você também, você não teve ainda a oportunidade, você não precisa se multiplicar, entretanto, você pode ser único e pode participar. Vem para a Abrapso, vem. Continuando aqui, pessoal, contando as experiências da Abrapso, eu estou aqui agora com a Cássia, não vou arriscar falar o sobrenome dela, porque é grande e cheio de letrinhas, parece uma sopa de letrinhas, estou brincando. A gente não pode deixar de, quem me conhece sabe de como eu gosto de brincar. Cássia, me fala um pouquinho sobre o que é esse evento da Abrapso para você, o que você leva de experiência, e já aproveita para falar de onde você é e o que você leva de experiência aí da Abrapso. Eu sou a Cássia Votekoski, então esse é a sopa de letrinha. Eu sou da UFPR, então da Federal do Paraná, estou no mestrado lá. E a Abrapso, para mim, é um momento de conseguir entender o que está acontecendo nacionalmente quando a gente fala de psicologia social e da psicologia social do trabalho também, da psicologia crítica do trabalho também. Eu acho que são vários momentos de compartilhamento de experiências e vivências que, quando você fica muito restrita só no teu estado ou só na tua região do país, acaba que a gente não consegue ter a dimensão do que está acontecendo em nível nacional, assim. Então, a Abrapso, para mim, é isso, é esse momento de conhecer o que está sendo produzido na academia e também o que a comunidade está recebendo desse conhecimento que a gente produz enquanto universidade pública, enquanto conhecimento científico. Bacana, muito bom. E o que mais te marcou nesse evento? O que você levaria de experiência, se é que a gente pode escolher algo específico sobre experiência, tamanho, a pluralidade de experiência que nós temos aqui, mas o que foi mais marcante para você nesse congresso? Eu acho que essa possibilidade das referências brasileiras, latino-americanas, quando a gente fala sobre a minha área do trabalho, né? Quando a gente fala de trabalho, muitas vezes o que a gente tem é referência do norte global, é referência estrangeira, que muitas vezes não faz sentido para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, né? E aqui a gente tem a possibilidade de ter contato com pesquisadores e pesquisadoras que são conhecidos aqui, né, nacionalmente, assim, e poder ter contato com os autores e as autoras que muitas vezes a gente usa nas nossas pesquisas é muito rico. Ter contato físico, assim, para poder ter esse compartilhamento. Eu acho que isso é o que mais fica para mim. Ok, muito obrigado por ter respondido aí essas perguntas, e assim a gente fica lisonjeado quando alguém para nos ouvir, para passar a experiência para quem não pôde vir, mas já fica aqui o convite para que você consiga voltar a vir em outros, né, que terão aí em Recife no próximo. Vai para Recife no próximo? Tô querendo muito. Recife é bom, tem praia também, aqui é sensacional, floresta, mas, gente, Cássia, muito obrigado por ter tomado o seu tempo aí, por você ter disponibilizado o tempo pra gente, muito obrigado, tá bom? Dando sequência aqui a essas entrevistas, né, que estão sendo um momento muito agradável para mim, eu estou aqui com a Beatriz. Beatriz, me fala de onde você é e o que tem sido esse congresso para você, o que você leva de experiência da Abrapso? Eu sou de São Paulo, de Ribeirão Preto.
Minha primeira vez aqui no encontro da Abrapso e foi muito rico, né? Porque eu vim justamente para ver o que estava acontecendo, né? Da psicologia social, o que estava sendo discutido e me deparei assim com muito esperançar, assim, né? Então acho que é essa palavra que fica para mim, porque acho que diante de tantas coisas que vinham acontecendo, principalmente, né, nos últimos anos, me vi muito sem esperança, né? Então o congresso me deu esse novo fôlego, né? De voltar também a olhar com outros olhos, com outras, né, novas propostas ali, muita coisa que foi me preenchendo, assim, de alguma forma. Ok, muito obrigado. Ela estava aqui um pouco nervosa para conceder essa entrevista. Você viu que não tem nada demais. Você que ainda não participou do Congresso Abrapso, que venha participar. Ano que vem em Recife, está programando para ir? Nossa, não sabia que era Recife, mas agora que estou sabendo, com certeza. Próximo ano, Recife, vocês estão convidados. Abrapso. Foi confirmado? Não, a produção está aqui falando que não foi confirmado. Foi confirmado, sim. Recife, o ano que vem. Gente, dando sequência aqui nessas entrevistas nesse sensacional evento da Abrapso, Enabrapso, né? E eu estou aqui, eu tive o privilégio de acompanhar uma apresentação de trabalho anteontem, já me perdi na data, mas o importante foi o trabalho que foi apresentado pela Bruna. A intensidade do que é isso, que eu vi a Bruna. Bruna, o que é esse congresso para você? Me fala de onde também vem tanta intelectualidade, esse compromisso que você tem com o aspecto social, com a sociedade. Fala para mim um pouquinho sobre isso. Que massa. Então, prazer estar aqui, né, com você, conversando. A Abrapso, para mim, eu conheci ela ano passado, sabe? Algo recente, assim. Mas psicologia social, isso já me chama a atenção, né? E aí tá aqui também nesse ambiente da floresta, como você mesmo trouxe, né? Que tá, a gente olha para o lado, mata, olha para o outro, mata, isso aí já dá um acolhimento massa. As pessoas também. Então, eu acho que é um momento muito rico de troca de experiência, assim, né? De você conhecer como são pessoas de vários lugares do país, assim, né? E até internacional também. Você vai conversando assim e vai vendo, poxa, a gente vê que as lutas, elas são coletivas, mas cada lugar também tem suas possibilidades ali, suas estratégias de poder superar, né? Então, acho que é um lugar realmente desse compartilhamento de saberes, assim, sabe? De intelectualidade. E aí é isso, né? Me formei recentemente na psicologia, venho também da rua ali da redução de danos, então eu acho que o compromisso social vem disso tudo, assim. Né? Bacana demais. E você apresentou algo aí sobre a redução de danos, que até então eu não conhecia. O que você tem um pouquinho a falar para a gente, né? O que você tem a falar um pouquinho para a gente sobre o que é a redução de danos? Entendi. Então, a redução de danos, de uma forma bem geral, assim, ela não tem um conceito, como é que eu posso dizer, enrijecido, né? A redução de danos é um cuidado mesmo com pessoas que usam algum tipo de droga, né? E quando a gente vai pensar pessoas que usam algum tipo de droga, a gente fala de drogas lícitas e ilícitas também, né? Então, cuidado com a gente mesmo com o nosso corpo, com a nossa comunidade e com o outro, assim, né? Então, vem um pouco disso mesmo, resumidamente. Ok, muito obrigado por disponibilizar esse tempo com a gente aí, ter parado aí, e muito obrigado pelo privilégio que foi ter te ouvido apresentar aquele trabalho, como diz você, massa demais, né? Valeu, obrigado, viu? E, infelizmente, hoje mais o último dia do congresso, né? E nada melhor do que nós podemos compartilhar nossas experiências. Eu vou falar com a Amanda e com a Ariane aqui, que esteve com a gente aqui. Nós estivemos juntos nesse período, nesse congresso, e quero colher aí a opinião de cada uma, o que foi para elas nesse congresso. Deixa eu acompanhar, não, mais um pouquinho desse episódio. Ô, Amanda, fala pra gente aí, Amanda, estamos aqui com a Amanda, com a Ariane, fala pra gente o que você achou dessa experiência, o que foi para você participar desse congresso, o que você leva de aprendizado lá para Belo Horizonte? O congresso foi uma surpresa muito boa, assim, de várias coisas que aconteceram, pensando no ponto do conhecimento, das experiências que a gente teve aqui. É uma vontade enorme de voltar aqui depois, porque é uma cultura muito cheia de surpresas, né? Que eu acho que a gente teve, tanto numa parte da cultura, né? Assim, das pessoas e tal, no que teve aqui de experiências gastronômicas deliciosas, que eu amei. Inclusive, né? Um açaí aqui, que eu vou sentir falta. E pensando também na parte do congresso em si,
das formas que foram passadas, assim, esse sentimento das pessoas daqui, de como é maravilhoso preservar a natureza, estar ali, né, com aquele apoio com relação às questões até ambientais mesmo, demarcações e tal. Então, assim, eu acho que tiveram séries de informações que foram muito relevantes e com certeza fez muita diferença na nossa formação, assim, enquanto psicólogos. Obrigado pela contribuição aí. Agora nós vamos ouvir a Ariane também, porque a Ariane participou de todo esse processo com a gente, comeu bastante tambaqui e adorou o açaí, né? Que o açaí é totalmente diferente do açaí. Eu estou aqui no back-end aqui agora, nos bastidores, para a gente ouvir agora a Ariane. O que você achou, Ariane, do Congresso? O que você leva de experiência para Belo Horizonte? O que você tem a nos compartilhar aí? Então, vivenciar dentro da floresta, né, amazônica, a tribo indígena, tribo não, né, a comunidade indígena, que a gente vai desconstruindo algumas coisas, né, aprendendo bastante. A comunidade indígena, ver a floresta de perto, sabe? Foi uma experiência incrível ver a forma como eles vivem, né? A forma como eles se sustentam, se abastecem. Foi muito incrível e abrir também um leque para a gente poder pensar em coisas de proteção mesmo à natureza, né? A comunidade, né? Os territórios demarcados estão aí em pauta e até hoje, né? A nossa política não faz algo em prol, né? Faz bem pouco. E sem contar também das questões sociais que a gente aprende, né? Que é bem ampla e que algumas formas que a gente tem também de contribuição à sociedade, né? E também enquanto psicólogo, o nosso dever, né? Então, eu acho que foi uma experiência incrível vivenciar tudo isso aqui e eu acho que nem imaginando poderia ser tão maravilhoso assim. E ano que vem a gente está lá em Recife, né, Amanda? Ok, muito obrigado. Tá aí a participação da Amanda, da Ariane. E agora eu aqui vou falar minha experiência. Então, Silvio, como que está sendo essa experiência da Abrapps? Eu vim aqui para outro estado. Conta um pouquinho para a gente. Bom, como eu sempre falo, é inenarrável aí o que é essa experiência. Nada melhor do que estarmos imersos nessa cultura, aprender um pouco mais sobre etnias, sobre culinárias, que a culinária aqui em Manaus é sensacional. E é uma experiência muito agradável, muito ímpar, porque nos tira de uma condição de expectativa e nos coloca numa condição de realidade. O que de fato está acontecendo. E o que nós, enquanto aí psicólogos, nós pela busca, pela profissão de psicologia, o que nós podemos fazer para aí contribuir com esse processo de desenvolvimento, desigualdade social, de proteção ambiental, demarcações. O que nós sabemos sobre isso? O que nós podemos auxiliar nesse processo? Cada um de nós temos a nossa responsabilidade em construir isso. E é isso que eu convido a vocês, você que faz faculdade de psicologia, que nos próximos Abrapps, o próximo será em Recife, que você já esteja convidado a participar disso com a gente, participar dessa experiência, que você não apenas ouça contar como foi, que você possa viver como de fato é. É isso que eu deixo para você.